Olá, seja bem-vindo ao curso Funções Estatística. Neste curso, você irá aprender funções de estatística como conte num, conte valores, contar vazio, maior e menor. Vamos para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho. Vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos ver agora algumas funções de estatística. Vou clicar na célula D11 e aqui nós precisamos contar quantos produtos nós temos nessa região de dados. Então, aqui nós vamos usar a função igual conte valores. Então, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Vou dar um duplo clique. Aqui ele abre a estrutura da função, onde temos os seguintes argumentos: valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula. Podemos ter até 255 valores. Vou selecionar os valores do B3 ao B8. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, conte valores, ele serve para contar células que estão preenchidas, independente se é texto ou valor numérico. Então, se tiver preenchida a célula, ele irá contar. Só para vocês verem, se eu clicar, por exemplo, no B3 e der um del, célula vazia, viram que ali ele já diminuiu. Se eu colocar um valor numérico, vou colocar o 4, viram que ele já conta também. Então, ele é alfanumérico. Vou retornar ali para o A, e ali ele já me contou quantas células temos preenchidas naquela área da planilha. Vou clicar na célula D13. Aqui nós vamos usar a função igual conte ponto num. Então, calcula o número de células em um intervalo que contém números. Duplo clique, ele abre a estrutura, os argumentos, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula. Aqui também podemos ter até 255 valores. No nosso caso, vou contar do C3 ao C8. Fecha o parênteses, efetua a entrada. Então, a função continue, ele conta desde que seja um valor numérico na célula. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, na C4 e colocar um valor numérico, ele irá contar. Se eu colocar um texto, ele ignora. E se eu deixo vazio, ele também ignora. Então, esta função continue, ele só conta se for um valor numérico. Então, essa é a diferença. Conte valores é alfanumérico, continue conta somente se for um valor numérico. Vou clicar na célula D15 e aqui queremos saber quantas
células estão vazias, quer dizer, não foram preenchidas as células. Então, ele vai contar as células que estão vazias. Então, igual, contar vazio. Então, conta o número de células vazias em um intervalo de células especificados. Vou duplo clique. Qual é o nosso intervalo? Do C3 ao C8, fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, ele já foi ali, já contou que dentro daquela região que definimos, temos duas células que estão vazias. Se eu for na célula C4 e digitar um valor numérico e efetuar a entrada, ele já contou ali como sendo uma célula vazia, uma única. Se eu colocar um texto, só para vocês verem, ele também já conta isso como preenchida. Então, obrigatoriamente, o contar vazio e também não pode ser zero, que ele vai contar como uma célula preenchida. Então, para isso, a célula não pode estar preenchida. Vou deletar, e aí ele mostra lá no contar vazio que temos duas células que não estão preenchidas. Vamos clicar na célula G13 e aqui queremos mostrar o menor valor de produção, mas queremos ranquear qual é o primeiro menor, qual é o segundo, qual é o terceiro. Então, aqui vou usar a função igual menor. Então, retorna o menor valor késimo do conjunto de dados. Vou dar um duplo clique. Então, aqui ele já pede na estrutura, nós temos os seguintes argumentos: matriz, ponto e vírgula e K. Então, matriz é do C3 ao C8. Então, a gente quer que ele vá naquela área e ponto e vírgula e nos traga o primeiro menor valor. Então, se eu vier aqui colocar 1, ele já sabe que é para pegar o primeiro menor valor. Se eu colocar ali 7, ele vai pegar o sétimo menor valor daquela região. Se eu quero o terceiro, 3. Se eu quero o segundo, 2. E assim sucessivamente. Fecho o parênteses e efetuo a entrada. Então, ali ele já me mostrou o menor primeiro valor. No caso, como eu quero copiar para baixo, eu vou editar aqui a fórmula, vou fixar, já poderia ter feito isso antes, faço a entrada, vou arrastar para baixo até a linha 15, e aqui na célula G14 eu só vou alterar o nosso K de 1 para 2. E no último, vamos alterar o K para 3. E aqui ele já me mostrou o primeiro menor valor, o segundo menor valor e o terceiro menor valor. Bom, vou clicar na célula H13 e aqui queremos mostrar o primeiro maior valor de produção, o segundo maior valor e o terceiro. Então, aqui vamos usar a função igual maior. Então, retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Então, qual é a nossa matriz? Do C3
ao C8, vou fixar, que aí a gente já pode copiar para baixo, ponto e vírgula, e aqui a gente quer o primeiro késimo. Fecha o parênteses, efetua a entrada, vou copiar até a linha 15, vou clicar no H14 e aqui eu só vou alterar o K do maior para 2. Faz a entrada e aqui o último eu vou alterar para o K3. E aqui já temos aí o primeiro maior valor de produção, segundo maior valor de produção e o terceiro maior valor de produção. Se eu vier aqui, por exemplo, na C4 e colocar ali 5.200, viram como já alterou o primeiro maior valor, o segundo menor e o terceiro. E se eu vier, por exemplo, aqui no C8 e colocar ali 1.200 e fizer a entrada, ele já alterou o primeiro menor valor de produção, por consequência o segundo e o terceiro. E já refletiu também aqui do lado esquerdo nas contagens. Então, temos lá produção finalizada 6, não temos agora nenhuma célula vazia. Se eu for aqui, por exemplo, no C6 e der um del, viram que ali já muda todo o conteúdo. E aqui já vimos as funções de estatística. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você memorize e pratique o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Na célula C11, utilize a função para contar quantos prestadores temos na tabela de dados. Item 2. Na célula D11, utilize a função para apresentar o primeiro maior valor de vendas. Item 3. Na célula E11, utilize a função para apresentar o terceiro menor valor de comissão. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.